A situação da pandemia Covid-19 em Portugal está, infelizmente, muito descontrolada. É verdade que parece haver alguma diminuição do número de novos casos diários nos últimos dias, contudo, é claramente insuficiente e o número diário de mortes continua muito elevado e chega a ser até assustador o registro de indiferença com que vamos vivendo estes dias e vamos ouvindo as notícias. Talvez não tenhamos a noção de que em novembro, só no mês de novembro, morreram 1998 portugueses, quase 2000. É um número elevadíssimo. Não sei também se as pessoas têm a percepção daquilo que vai acontecer nos próximos meses. É verdade que temos uma luz ao fundo do túnel com a chegada das vacinas, mas a implementação das vacinas vai ser lenta, vai ser gradual, vai ser demorada e, muito provavelmente, após as festividades do Natal e do Ano Novo, com o regresso da atividade escolar, em janeiro, o número de casos, se nada for feito até então, o número de casos vai aumentar consideravelmente. Isso significa que, muito provavelmente, pelo menos durante os próximos 3 meses, nós teremos um número superior a 50 mortes por dia. Estamos disponíveis para aceitar esta realidade, sabendo que muitas destas mortes poderiam ser evitadas se um outro tipo de medidas fosse implementado? No fundo, andamos aqui muito distraídos. Há muitas distrações. Distraídos com o Natal, distraídos com as questões políticas, orçamentais, até agora, eventualmente, com a vacina. E acabamos muitas vezes por nos esquecermos do que é necessário fazer para combater este vírus. Se existisse um país vizinho que enviasse um míssil para o nosso território que matasse diariamente 50 portugueses, nós não nos ficávamos enquanto nação, enquanto sociedade, enquanto país. Provavelmente iríamos entrar em guerra. Pois bem, neste momento temos um inimigo que chama-se SARS-CoV-2 que está a matar todos os dias 50 portugueses. E no fundo, esta estratégia, este exemplo da esfera militar pode ser útil para compreendermos as estratégias que são necessárias e que é muito necessário implementar. Nós necessitamos realmente de uma mudança estratégica no combate a este vírus. É verdade que no desenho das medidas que têm sido implementadas tem estado muito em balanço a questão da economia, mas no fundo do outro lado está a vida das pessoas que estamos a perder e que colocamos em risco se nada fizermos. E na verdade também nesse aspecto o exemplo militar é importante. Quando um país entra em guerra, sem dúvida que há um distúrbio da economia, mas há muitas atividades económicas que têm mesmo que parar durante um período de conflito e de guerra. E será que não é esta a situação que estamos agora a passar e por isso, se calhar, preferimos investir na vida e na salvaguarda da vida dos nossos familiares, dos portugueses, e sacrificar aqui um pouco mais o lado do económico, ou preferimos continuar a salvaguardar a economia e dar como dado adquirido que vamos continuar a perder mais de 50 portugueses por dia? É muito esta questão que está aqui em causa e que merece a nossa reflexão. Para combater este vírus, eu vou dar mais uma vez o exemplo da estratégia militar. Aquela estratégia militar clássica das várias linhas de defesa. No fundo, uma primeira linha de defesa para tentar impedir que o inimigo entre no nosso território. Depois uma segunda
pelo menos se alguns membros do inimigo entrarem, tiverem ultrapassado a primeira linha de defesa, então com a segunda tentamos eliminá-los e depois a terceira. Basta pensar na estratégia da linha de defesa das linhas de torres, que resultou, curiosamente. Nós precisamos de uma visão estratégica deste género para combater este vírus. Uma das linhas de defesa importantes seria impedir a entrada de novas infecções no nosso território. E aqui entram medidas como, por exemplo, controlo nos aeroportos, testes à chegada das pessoas nos aeroportos, ou então quarentenas quando as pessoas não fizerem o teste. Nós realmente não estamos a implementar este tipo de medidas. No fundo, por vezes temos a ideia que temos sido um bom exemplo, um país que tem obtido bons resultados no combate a este vírus. Não é verdade. Há países que tiveram e têm tido muito melhores resultados. Basta pensar, por exemplo, em alguns países asiáticos, como por exemplo a Nova Zelândia, Japão, e sobretudo quando nós analisamos o porquê, chegamos à conclusão que estes países, aqueles países que melhor resultado têm obtido no combate a este vírus, são aqueles que implementaram estas 4 linhas de defesa de forma mais correta. A tal visão estratégica. Um segundo passo, uma segunda linha de defesa, no fundo, passa por minimizar os contactos entre as pessoas. E aqui, do ponto de vista de minimização de contacto entre as pessoas, entra a noção, por exemplo, da bolha social, entra a determinação de medidas que visam evitar os grandes agrupamentos, os ajuntamentos, os convívios, as festas familiares. São medidas muito importantes neste campo, por exemplo, as festas de casamentos, e realmente medidas, por exemplo, que evitem que as pessoas se coloquem em contactos de risco, como, por exemplo, a frequência de ginásios, a frequência, digamos, de locais de refeição em ambiente fechado, como, por exemplo, as cantinas, refeitórios, restaurantes, em que as pessoas têm que tirar a máscara e, por isso, são locais de risco. Realmente, este tipo de medidas são muito importantes e devem ser aplicadas no combate a este vírus. Nós temos falhado muito, digamos, nesta linha de defesa. Depois, a terceira linha de defesa será realmente, quando os contactos existirem, minimizar o risco de infecção. E aqui, sem dúvida, que entram as medidas da distância física, pelo menos distância de 2 metros, o uso correto de máscara facial, com uma cobertura adequada do nariz e da boca, a higiene, a lavagem frequente das mãos e correta lavagem frequente das mãos. Realmente aqui entra muito a ação de cada um. Mas o nosso Estado não está isento de responsabilidades neste campo. O nosso Estado, no fundo, deve transmitir essa mensagem e um apelo para que estes comportamentos adequados sejam mantidos e até deve vigiar e fiscalizar se eles estão a ser cumpridos. Por exemplo, fiscalizá-los ao nível das fábricas, ver se estas regras estão a ser cumpridas e ao nível de todas as outras instalações, por exemplo, ao nível da via pública. Realmente é outro passo fundamental desta estratégia. A quarta linha de defesa é, se a infecção ocorrer, então realmente identificar rapidamente e neutralizar. No fundo é aqui que entra o diagnóstico rápido e colocar em isolamento a pessoa infectada, o rastreamento de contactos, eventuais testes adicionais e continuar, digamos, e depois os isolamentos profiláticos. Aqui também há muito a ser feito. Realmente, neste momento, encontramos num ponto que, perante o elevado nível de incidência, não estamos a conseguir fazer isto na forma ideal. O rastreamento de contactos, os isolamentos, não está a ser feito realmente no patamar ideal. É verdade que já se estão a recrutar outros profissionais para tentar ajudar nesse processo, mas temos que melhorar aqui e isto também é uma das linhas de defesa muito importante. Ora,
Disto que eu acabo de dizer, é fácil depreender que nós estamos a falhar em todas as linhas de defesa. E se não mudarmos realmente a nossa estratégia e realmente, por exemplo, as outras medidas de que tanto se tem falado e que têm sido implementadas, como, por exemplo, proibir a deslocação entre os concelhos em determinados horários, o recolhimento obrigatório em determinados horários, essas medidas são de eficácia muito, muito reduzida. Porque, na verdade, depois já há todo um outro horário em que as pessoas se continuam a movimentar à vontade e que se continuam a encontrar em locais de risco e, portanto, além de serem desprovidas de eficácia e de um efeito muito limitado, na verdade não são dirigidas ao essencial do ponto de vista científico e clínico para prevenir as infecções. Portanto, essas medidas vão ser muito pouco eficazes e, por isso, nós não vamos conseguir controlar esta pandemia nos próximos tempos se não mudarmos rapidamente de estratégia. Além disso, também temos que olhar para a mortalidade por outras causas e aí temos que pensar e melhorar a acessibilidade dos cidadãos aos cuidados de saúde, que na verdade tem sido colocado em causa do ponto de vista de sobrecarga do Serviço Nacional de Saúde relacionada com a Covid-19. Aqui também são necessárias medidas importantes e, no fundo, é possível fazer mais e melhor, é possível salvar mais vidas. Não nos podemos resignar. Não podemos desistir no combate a este vírus. Precisamos realmente de optar e de tomar decisões diferentes e realmente dar valor à vida. Obrigado pela vossa atenção.